O papel deles é aplicar a lei. Mas e quando eles agem como se estivessem acima da lei? O juiz do caso Eike Batista foi condenado esta semana por se apropriar de dinheiro do empresário. Mas, por enquanto, não perde os benefícios do cargo. Esse tipo de proteção legal gera críticas, porque um magistrado não perde o salário como um servidor público comum quando comete um crime. Uma cena rara, um juiz no banco dos réus. Ele é Flávio Roberto de Souza, que ficou mais conhecido como juiz do caso Eike Batista. A Corregedoria da Justiça Federal no Rio decidiu afastar o juiz Flávio Roberto de Souza. Foi flagrado dirigindo, sabe o quê? Um Porsche. Na última segunda-feira, o juiz aposentado Flávio Roberto foi condenado em primeira instância a 8 anos de prisão pelos crimes de peculato e fraude processual. Ele se junta a um pequeno grupo de juízes e desembargadores que sofreram punições da justiça. Existem 17 mil juízes e desembargadores no Brasil. Desde 2005, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, puniu 82 deles. Não deveria ter nenhum juiz corrupto, mas isso é incontrolável. Onde está o homem, está também a tentação. O que acontece quando o juiz responde por um crime? São 2 caminhos possíveis. Primeiro, se for considerado culpado, ele pode sofrer punição administrativa pelo CNJ. A maior delas é a chamada aposentadoria compulsória. O juiz é obrigado a se aposentar. Ele se afasta de suas funções, mas continua recebendo salário proporcional ao tempo de serviço. Dos 82 juízes punidos pelo CNJ nos últimos 12 anos, 53 foram aposentados compulsoriamente. O segundo caminho é o da justiça criminal. O processo corre em separado e pode levar à perda do cargo e das garantias depois da condenação em segunda instância. Na verdade, os magistrados têm na Constituição, e isso vem desde a Constituição do Império, uma garantia de vitaliciedade. Essa garantia faz com que eles só possam perder o cargo dele através de um processo judicial. Processos disciplinares de natureza administrativa não podem levar à perda do cargo. O Fantástico entrou em contato com todos os tribunais de justiça do Brasil para tentar descobrir quantos juízes foram condenados de 2005 a 2017. E também quantos juízes perderam o cargo e seus benefícios. Apenas 5 estados responderam a essas perguntas. No Ceará, um juiz foi condenado e perdeu seu cargo. Em São Paulo, entre 2012 e 2014, foram 4. O juiz Flávio Roberto, mesmo condenado, não perdeu os benefícios, porque ainda cabe recurso. É a mesma situação de dezenas de outros juízes Brasil afora. Estas imagens mostram uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público da Paraíba, no escritório de advocacia do filho do juiz José Edivaldo Albuquerque de Lima. O dinheiro faz parte de uma indenização paga numa ação julgada pelo próprio magistrado. Na verdade, dinheiro de um golpe que foi parar na gaveta do juiz. Esses gaveteiros, por exemplo, são utilizados por quem? O doutor Edivaldo. O juiz foi condenado por comandar uma quadrilha que fraudava ações contra grandes empresas. Ele, na verdade, era o grande gestor dessa organização. O esquema funcionava dentro do gabinete do juiz. Assim que começou a trabalhar no fórum, José Edivaldo chamou um grupo de advogados e explicou como o golpe ia funcionar. Os advogados entravam com ações fraudulentas contra as empresas. Usavam endereços falsos para garantir que os processos fossem parar na vara comandada por José Edivaldo. O juiz dava a sentença e aplicava multas diárias. Uma ação que era no valor de R$1.000, R$1.500, ele aplicava uma multa diária por descumprimento de R$1.500. Raras são as empresas que têm uma certa agilidade para responder uma causa judicial. Então, se a pessoa descumprisse 30 dias, a gente teria R$45 mil. Depois, a quadrilha dividiu o dinheiro. Um direito, uma felicidade, virou um grande problema. Gente humilde também era vítima dos esquemas, como o servente de pedreiro José Heronildes dos Santos. Ele tinha uma indenização para receber da justiça. O advogado, que fazia parte da quadrilha do juiz José Edivaldo, disse que o valor era alto.
Doutor, estou avaliando 70 mil reais. Mas Ironilde só recebeu pouco mais de 20% da indenização a que tinha direito. 15.700. Eu vou dizer para o senhor, eu me sinto que nem uma folha seca podre no chão, não valendo nada. Só com as ações de 3 advogados, a quadrilha conseguiu mais de 7 milhões de reais. No mês passado, José Edivaldo foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de prevaricação, associação criminosa e corrupção passiva. Teve a aposentadoria cassada, mas está recorrendo. Recebe todo mês quase 29 mil reais. Esse processo ele está eivado de nulidade, muitas nulidades, causando inclusive prejuízo ao acusado José Edivaldo. O senhor deu dinheiro durante quanto tempo para ele? 3 anos e pouco. O senhor tem ideia de quanto o senhor deu para ele? Hoje, corrigido, daria 1,5 milhão, por aí, 1.700.000. A pessoa que extorquiu dinheiro e joias desse empresário foi um magistrado, Gersino Donizete do Prado, da 7ª Vara Civil de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. É um homem muito refinado, relógios caros, relógio de 20 mil, de relógio de 12 mil, de marcas conhecidas, de colares de esmeralda, num aniversário, parece que da senhora dele. A história começou quando o negócio do empresário quebrou. A empresa que fabricava peças para carros pediu recuperação judicial para não ir à falência. O juiz Gersino aceitou o pedido, mas não foi de graça. A empresa precisa dar um ânimo para a gente. O juiz ele falou isso? Como é que ele falou para o senhor? A empresa precisa começar a dar resultados para a gente. Né? Gente, ele juiz. Ele juiz. Para isso, exigia pagamentos semanais. Começou com a retirada de R$1.000 por semana, foi para 3 e de 3 chegou entre 4 e 5. O juiz tinha um codinome e, no início, encontrava o empresário em um hotel na Grande São Paulo. Eu tinha um rádio, cujo o codinome dele era Anjo da Luz, e ele me chamava de JR. Então, pelo rádio, ele me controlava e falava, olha, amanhã, tal hora, tá. Depois passou por ser praxe, né? Toda quarta-feira, a gente, tipo, 7 horas da manhã, estava nesse hotel. Como é que o senhor fazia para passar o dinheiro para ele? E nós íamos, depois do café, lavar as mãos e eu entregava em espécie para ele dentro do banheiro. Depois passamos para esse café, em Santo André, aí nós sentávamos na mesa, tomávamos um café, eu trocava de jornal com ele e o dinheiro já estava dentro do jornal dobrado. Mas não parou por aí. O empresário chegou a entregar dinheiro dentro do próprio gabinete do juiz. Da licença, excelência, pegava o envelope, botava em cima da mesa ou às vezes em cima de algum processo. O ex-juiz Gersino Donizete do Prado assistiu ao próprio julgamento aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi condenado por unanimidade a 8 anos e 4 meses de prisão, mas saiu livre para recorrer da sentença e, mais ainda, com o salário no bolso. No mês passado, ele recebeu R$46 mil como juiz aposentado. O Fantástico procurou Gersino Donizete do Prado, mas não obteve retorno. Eles usam os recursos disponíveis no sistema jurídico brasileiro. Não só os juízes, os advogados na OAB, os promotores, os funcionários públicos, todos se valem nos recursos. É o sistema jurídico que permite isso. A inspiração para essa, vamos dizer assim, maior proteção vem do fato de que os juízes precisam de maiores garantias para, com isso, assegurar uma independência que é condição para o exercício imparcial da função. Mas essa independência não pode ser um privilégio para favorecer os infratores. A história ficou conhecida no país inteiro. Em fevereiro de 2015, o juiz Flávio Roberto de Souza expediu um mandado de busca e apreensão contra Eike Batista. Uma decisão, no entanto, que assinou sem ler. Foi o que ele contou ao juiz Marcelo Bretas em seu depoimento obtido com exclusividade pelo Fantástico. Não fui eu que fiz a decisão, foi minha assessoria, eu só assinei. Eu não lembro do teor dela, mas lembro que... O senhor não leu a decisão que assinou? Excelência, naquela época eu não administrava mais a vara.
A justiça levou 2 caminhonetes de luxo e o piano do empresário. O juiz Flávio mandou que o piano ficasse guardado em uma área do seu próprio condomínio. E os carros foram parar na garagem dele. Certo dia, o juiz resolveu dar um passeio. O senhor pensava em se apropriar deste carro? Por que embora esteja mencionado, ele não é objeto da denúncia. O senhor não quer falar sobre esse episódio? Não. O processo contra o juiz tratou principalmente do sumiço do dinheiro apreendido na mansão de Ike. R$90 mil, além de outras quantias em dólares, libras e euros, ficaram guardados no gabinete de Flávio. R$27 mil desapareceram. Eu sei que o dinheiro estava no meu gabinete, ou no cofre, ou no armário, porque tinha um cofre na vala e tinha um cofre dentro do meu gabinete. E tinha vários armários dentro do meu gabinete. No julgamento, o juiz Flávio Roberto disse que nessa época estava afastado de suas funções por licença médica. No seu entendimento, o senhor tinha capacidade, o senhor tinha perdido o seu juízo crítico? Excelência, naquela época eu tomava 15 remédios e uma garrafa de uísque por dia. O senhor parece muito lúcido. O senhor se sente assim? Não, eu não me sinto completamente lúcido, não. Enquanto não for condenado em segunda instância, ele vai continuar recebendo a aposentadoria compulsória. Em sua decisão, o juiz Marcelo Bretas disse: um juiz que aplica apenas pela prática de crime certamente considerou seus efeitos ao decidir ele mesmo delinquir. Pior do que isso, revelou-se um hipócrita. Existem projetos em tramitação no Congresso para rever o sistema de aposentadorias compulsórias. Esses projetos sempre levam a alguma discussão que defendem interesses corporativos. É preciso que esses projetos reflitam e que o parlamento tenha essa consciência de que eles sim, há garantias que são importantes para o exercício da magistratura, mas que é necessário também que haja um resultado justo e que essa lei também defenda os interesses da sociedade.